Bom dia, irmãos. Não, agora vocês deram uma de criança. É os javalis crianças. Vamos falar um bom dia alegre, feliz. Vamos mostrar que nós estamos mais alegres um pouco. Bom dia, irmãos. Está começando a melhorar. Eu espero que até o final da palestra vocês já tenham um pouquinho mais de disposição. Quem não tomou café hoje, por favor, possa tomar, para você ter mais disposição, mais alegria. O tema que eu recebi foi a masculinidade cristã e nós vamos procurar discuti-la nesta manhã. É lógico que nós não vamos esgotar o assunto. Nosso presidente Pacheco falou há pouco que ele escreveu um livro sobre o assunto. Ele ensinou uma classe, produziu um livro, então várias palestras poderiam ser dadas dentro desse tema, várias questões poderiam ser levantadas dentro desse tema. E quando eu recebi o tema, eu comecei a ouvir alguns vídeos, ler e pesquisar, ver o que está acontecendo neste mundo nosso e como a coisa vem acontecendo nos mais diferentes lugares. Sabemos que esse tema foi discutido na igreja como uma reação à teologia feminina. Não fora um tema proposto porque a igreja chegou à conclusão que precisava discutir o tema. Essa matéria foi discutida depois que surgiu a teologia feminina. A teologia feminina é fruto da teologia da libertação humana, que gerou todos os movimentos de libertação em vários lugares. Quem teve a ideia dessa participação na década de 60 deve ter observado essa teologia, influenciou muitos obreiros, pastores, no início da década de 70, trazendo a ideia da esperança humana, a teologia da esperança, de vários pastores passaram a encampar algumas dessas teses. E junto com isso nós tivemos a teologia feminina, que vem querendo redescobrir a Bíblia à luz de uma linguagem puramente feminina. Isso vem crescendo. A minha vida pastoral são 43 anos. Eu poderia dizer que nos 20 primeiros anos da minha vida, essa matéria não se discutia nas nossas igrejas. Quando veio o advento do homem ser de fato aquela figura bela, bonita, o metro-homem, em 94, que começou o movimento, essa questão já começou a ser rediscutida. Aonde estava a beleza masculina? Onde estava, de fato, a personalidade do homem? E nas igrejas, nós começamos a discutir a matéria nos últimos 12 anos. Então é uma questão recente. É um tema muito recente para nós. Você pode pegar a temática dos congressos da UPH, nos últimos 4 anos é que começou a aparecer alguma ideia de discussão desse tema. Antes não se discutia, não se falava. Possivelmente você vai encontrar muitas igrejas no Brasil que nunca tiveram uma palestra sobre esse assunto. Isso nem foi discutido. E eu creio que nós não devemos só discutir a masculinidade, mas nós devemos discutir também a feminilidade. Eu até recomendo aos javalis propor às mulheres depois, para que elas possam ter uma reunião para discutir de fato o ser mulher, para poder compreender o sentido à luz das Escrituras Sagradas. A nossa proposta, nós temos 5 pilares que eu gostaria de colocar nessa manhã, e se desse tempo chegaria a 6 ou 7, mas pelo menos 5 pilares eu quero colocar bem claro nessa manhã para os meus queridos irmãos. A única expressão bíblica de desafio nós encontramos quando Davi vai passar o trono para Salomão. É ali que nós encontramos, somente ali, que nós encontramos
o desafio. Os demais textos falam da masculinidade, mas não como um desafio. Esse é um fato interessante nós observarmos nas Escrituras. Quando Davi estava passando o trono para Salomão, ele fez questão de colocar duas palavras-chave: coragem, pois, em outras palavras, ser forte. No hebraico, a palavra coragem tem o mesmo sentido, ser forte. É interessante que você vai encontrar isso em Josué, vai encontrar isso em Paulo, a ideia da força que nós temos, ser forte e ser homem. Ser homem. Diante das batalhas do reino, e depois vem todos os conselhos que Davi dá a Salomão na passagem. Eu tenho uma certa preocupação quando nós discutimos esse tema, para nós não voltarmos ao século XIX e nem ao século XVIII, principalmente o século XIX, quando o mundo foi abalado pelas teses de um filósofo alemão que despertou o mundo para buscar as características do homem. Ele afirmava que a ética que predominava nas igrejas, e essa é a grande crítica do século XIX, e o final do século XIX é o pai do nazismo, que vai surgir no século XX, com todas as suas excrescências. É o pai também do comunismo, que vai surgir também na sua força a partir do início do século XX. É bom lembrar que todos esses filósofos chamavam-se Nietzsche. E Nietzsche defendia que Deus está morto. Era a teologia que a igreja tinha imprimido no mundo, a teologia da ovelha. A teologia da ovelha, da passividade, de sermos conduzidos. E a única reação que nós podíamos ter era trazer a ética do guerreiro. E essa é a grande preocupação que eu tenho. Quando nós perdemos o sentido bíblico da masculinidade, nós começarmos a exaltar a ética do guerreiro, voltando às teses de Nietzsche. E quando Nietzsche falava da ética do guerreiro, ele queria dizer que uma das coisas principais da ética do guerreiro era a aspereza. Então o homem másculo, uma ética máscula, é aquele homem que perde a sua maneira de tratar com docilidade as coisas. E ele trata com aspereza. Ele pisa no pescoço. Ele arrebenta o outro. E muitas vezes nós olhamos nesse sentido. E Nietzsche colocou outra palavra que predominou nos seus dias, adentrou o nazismo, adentrou o comunismo, que é a tese da suspeita. Todo homem é suspeito. Isto é, nós perdemos a visão da confiança. Porque a ética da ovelha perde-se, trazia a ideia da confiança. Então nós temos que ter cuidado quando nós discutimos esse tema, para não cair nessas teses. Nós não voltarmos a uma filosofia que vai destruir este mundo nosso e pode trazer problemas sérios para a igreja, se a igreja não firmar as suas posições à luz das Escrituras. Então é importante nós lermos a Bíblia. E eu creio que o grande problema que nós enfrentamos na masculinidade é o que nós chamamos de silêncio de Adão. Adão ficou calado quando deveria falar. Adão perdeu a sua condição de falar. Qualquer autor que você lê vai ter absoluta certeza de dizer que Adão estava ao lado de Eva quando Eva foi tentada.
E Adão não disse nada. Adão ficou calado. É só ler o texto no hebraico que você vai compreender isso. Abra sua Bíblia. Eu quero estudar bastante com os irmãos o livro de Gênesis, início de Gênesis. Esta expressão está bem presente no capítulo 3. Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore. Aqui vem o diálogo da mulher com a serpente. Vendo, o verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu ao marido, e ele comeu, e deu ao marido. Então Adão estava lá, e ele deixou que tudo corresse em silêncio. O grande problema da masculinidade em nossas casas é quando nós silenciamos. Nós estamos vendo nossos filhos ser destruídos e nós estamos calados. Nós estamos vendo nossa família ser destruída e estamos calados. Nós estamos vendo as nossas igrejas passarem por situações difíceis e estamos calados. O homem foi chamado por Deus para falar. E não foi chamado por Deus para ficar em silêncio. Mas muitas vezes, com medo das situações que o cercam, o homem se cala. Ele se cala. E é interessante que este problema vai acontecer com Abraão. No capítulo 12, nós temos um homem chamado Abraão, o Abrão, sendo abençoado, recebendo 5 bênçãos especiais de Deus. E é interessante você observar no capítulo 12 essa descrição de Abraão. Mas logo no capítulo 10, o verso 10 começa a ter um problema. Verso 9, depois seguiu Abraão dali indo para o Neguebe. No verso 8 fala que ele edificou um altar ao Senhor. Havia fome, verso 10, havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para edificar, porquanto era grande, para ficar, porquanto era grande a fome na terra. Foi o primeiro teste de Abraão. Ele estava diante de um dilema. Ele era um homem abençoado e ele tinha de tomar uma decisão. Em vez de falar que a decisão seria ao lado de Deus, ele procurou seguir para o Egito. E o que ele fez? Disse para a esposa: fala que você é minha irmã. Por quê? Eu tenho medo de morrer. Medo de morrer. Então ele não teve coragem para assumir aquilo que Davi deixou bem claro: tenha coragem, tenha força. Abraão não pensou que a esposa dele podia ser levada para o harém, podia ser desonrada. Deus é muito misericordioso. A despeito de nós, Deus preserva as nossas famílias, as nossas casas. Então a minha proposta nesta hora é convidá-los a estudar masculinidade cristã dentro desta visão do falar no caos. Nós vivemos um caos. E por que falar no caos? Eu vou deixar um exercício para vocês quando chegar em casa. Se você pegar Gênesis capítulo 1, você vai encontrar que Deus falou 10 vezes. 10 palavras: falou o Senhor, falou o Senhor, falou o Senhor. E das 10 vezes que Deus falou, os 4 primeiros momentos do falar de Deus foi para estabelecer ordem no caos. Foi Deus estabelecendo. As próximas 4 vezes que Deus falou foi para embelezar o caos, embelezar a terra. Ele já tinha falado: separa a água, faz isso, acontece.
Os irmãos podem ver como Deus foi falando. E depois, as duas últimas palavras de Deus, Deus falou ao homem. E Deus falou que ia fazer o homem, criar o homem, façamos o homem. Aí Deus falou para o homem, e Deus os abençoou. Sede fecundos, multiplicai-vos. E depois Deus dirigiu para o homem, agora você vai dar nome aos animais, vai cuidar, vai cultivar. Deus faz questão de criar o homem, de abençoar o homem. Então vamos guardar bem isso. Deus coloca o homem no caos já restabelecido, para que o homem possa dirigi-lo. E aqui está o nosso problema. Então o que é ser masculino? Primeira coisa, minha palavra eu quero deixar bem claro para vocês, é nós tomarmos novamente a decisão de sermos crentes, não de fachada, mas de fato. Assumirmos a nossa vida cristã. Nosso problema é que nós não somos crentes. Nós viemos à frente, fazemos profissão de fé, mas chega em casa, quem toma a direção do culto doméstico? A esposa. Quem toma a direção de trazer os filhos para a igreja? A esposa. Quem toma a direção de acordar mais cedo? A esposa. Quem toma a direção de convidar o esposo, a família para orar? A esposa. Quem toma a direção de vir para a reunião de oração? A esposa. Esse é o silêncio nosso. Então a mulher não tem mais um modelo do sacerdote dentro de casa. Nós deixamos de assumir a nossa vida cristã. E por isso esse caos vai se formando. Nós não temos mais modelo para seguir. E esse é um grande problema nosso. E essa é a grande dificuldade nossa. Nós não olhamos de uma maneira diferente as coisas. Nós não assumimos de fato a nossa vida cristã. Quantas vezes na casa a mulher que vai assim, meu esposo, nós vamos contribuir para a igreja. Não é o marido que fala, minha esposa, nós vamos contribuir para a igreja. Nós estamos invertendo os papéis. Nós estamos deixando que o Satanás atue nas nossas vidas e vai destruindo as nossas vidas. Jó era sacerdote da sua família. Eu gostaria que vocês fossem para o texto de 1 Reis, capítulo 2. Depois de Davi ter falado para Salomão, qual foi as coisas que Davi disse a Salomão? Disse, coragem, ser homem. Mas ele não parou aí. Em 1 Reis, capítulo 2, você vai observar o que Davi disse para Salomão de forma muito clara, muito direta, dando as suas instruções. Olha bem o verso 3. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares os teus caminhos, para guardar os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como estão escritos na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca faltará sucessor ao trono de Israel. Então, quando Davi, olhando para Salomão, disse, você ser homem, tenha coragem, isso é, tenha coragem de ser homem para assumir as responsabilidades de uma vida cristã autêntica. E esse é o problema nosso hoje. Esse é o grande problema nosso.
Às vezes eu ouço algumas pessoas dizendo: pastor, eu tenho dificuldade com os meus filhos para ir à escola dominical. Aí eu pergunto: você se prepara para ir à escola dominical com os seus filhos? Ah, pastor, mas isso a minha esposa faz. Eu tive o privilégio de conhecer no período de seminário um senhor chamado Sr. Paulo. O Sr. Paulo era um homem simples, trabalhador. E naquele período eu visitava aquela congregação como seminarista. Me hospedei várias vezes na casa do Sr. Paulo. A esposa de Sr. Paulo converteu a esposa, só foi aceitar a Cristo no final da vida, Dona Cecília. Mulher fantástica. Mas o Sr. Paulo era um homem diferenciado. Eu chegava sábado lá e observava: o Sr. Paulo estava com a roupa dos filhos todas arrumadas para a escola dominical domingo. No domingo o Sr. Paulo levantava primeiro que todos nós. Aí eu levantava, o Sr. Paulo já estava lá. Dona Cecília, quando vi o Sr. Paulo levantando, ela sempre falava assim: olha, o Paulo levanta cedo demais. Todo domingo ele levanta cedo. Ele ia na cama, abraçava filho por filho. Tinha 2 filhos e uma filha. Ajudava os filhos a se vestirem. Tirava os filhos da cama. Ele carregava os filhos muitas vezes e levava para a igreja. Os filhos converteram. Hoje os 2 são presbíteros. A filha é uma bênção no trabalho do Senhor. Ele já foi chamado à glória. Dona Cecília, no final da vida, converteu e ela disse: o meu esposo é um homem crente. Ele nunca deixou os filhos deitarem sem orar. E quantas vezes na madrugada eu encontrei meu esposo clamando a Deus. Quantos de nós somos assim? Então, ser homem começa primeiro por uma reafirmação daquilo que você crê. Reafirmação. Porque se você crê, quando você crê, você vai entender que Deus te criou homem. Deus não criou você semi-homem. Deus não criou você fantasma. Deus você criou homem. Aí você vai entender por que você tem que vestir bem seus filhos. Porque você vai estudar a Bíblia com ele. Você vai entender por que você não vai levar seu filho para o corte de cabelo num lugar unissex. Porque essa é uma criação moderna para dizer para as pessoas que não há sexualidade mais. Você vai levar seu filho para cortar o cabelo no lugar adequado. Sua filha na cabeleireira, seu filho no cabeleireiro, tudo adequado. E você vai conduzir a sua família de maneira diferente. Você vai ter coragem de chegar para a sua família e abrir a Bíblia e dizer: vamos ler um texto bíblico. Vamos compreender que Deus proíbe ao homem vestir roupa como o da mulher. E a mulher vestir roupa como o homem. Então você vai ensinar isso para o seu filho desde cedo. Você não vai ensinar para o seu filho que tem neutralidade na roupa. Tem neutralidade do sapato. Porque a palavra de Deus deixa bem claro isso para nós. O homem veste-se como homem e a mulher veste-se como mulher. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar para os senhores. Você vai deixar o silêncio, vai ser sacerdote da sua casa. Vai lembrar de Paulo colocando a Timóteo uma vida piedosa diante de Deus, uma vida santa diante de Deus. Depois vocês podem examinar esse texto de 1 Timóteo e tirar as conclusões daquilo que Paulo, a partir do capítulo 6, Paulo coloca para nós sobre o ser homem à luz das Escrituras.
A segunda coisa que eu gostaria de colocar para vocês, que ser homem é assumir o compromisso com o sacrifício. Essa é a coisa mais difícil que tem. Assumir o compromisso do sacrifício. Efésios capítulo 5 é um texto dirigido mais à família e fala que na relação de esposo e esposa, todo mundo conhece o texto, deixa bem claro que o marido é a cabeça da mulher, como em Cristo é a cabeça da igreja. Nós vamos falar disso depois. Mas o que mais me chama a atenção: maridos, amai vossa mulher como em Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu tenho de ter disposição para o sacrifício. Isto é, a minha família está em primeiro lugar. Qualquer mulher quer ser liderada por um homem que tem coragem de abrir mão para ela. Quando você chega à sua casa para almoçar, senta na mesa, normalmente o que acontece? 80% das casas, a mulher procura servir você. A partir de amanhã muda a figura. Quando você sentar na mesa, procure servir sua esposa. E se você tem filhos menores que não conseguem ainda pegar as coisas, procure servir seus filhos primeiro. Seja o último a colocar a comida para comer. Se a sua casa está passando por uma crise, você está com poucas coisas, abre mão. Primeiro dá o melhor para sua esposa, dá o melhor para os seus filhos. Abre mão. Essa disposição para o sacrifício perdeu o sentido nos dias que nós vivemos. Nós não amamos mais ao ponto de abrir mão de nós. Por que Jesus contou a parábola do bom samaritano, ou do samaritano bom? Por que ele contou essa parábola? A grande questão levantada era a questão do amor. E qual é o primeiro ponto dessa parábola? Se vocês lembrarem dessa parábola em Lucas capítulo 10, vão observar que aquele homem estava caído da estrada, e estando caído da estrada, passou o levita, passou o sacerdote, não deram bola. Depois veio o samaritano. E o que o samaritano fez? Desceu do seu animal, olhou o homem caído, foi até onde ele estava, colocou remédio nos seus ferimentos. O remédio daquela época fazia parte, era o óleo. Colocou, untou aqueles ferimentos, que era comum naqueles dias, colocou o homem sobre o seu animal e o levou. Aqui está a ideia central daquilo que Cristo faz por nós e quer que nós façamos, a ideia central do sacrifício. Vou colocar algumas coisas para vocês poderem entender a ideia do sacrifício. Aquele samaritano expôs a sua vida, porque aquela região tinha muitos assaltantes. No instante que ele desceu do seu animal, ele expôs a sua vida. Por isso que o levita não olhou e nem o sacerdote não olhou. A sua vida estava em perigo, ele expôs a sua vida. Se entrar o ladrão na sua casa, você vai acordar a esposa e dizer: parece ter barulho em casa, vai lá ver o que é. Ou você vai dispor a sair da cama e ir lá ver. A esposa espera que o marido faça isso. A esposa espera que o marido tome uma decisão. Que ele toma frente nas coisas. Ele expôs sua vida ao sacrifício.
Quais são as 3 coisas que nós, homens, mais prezamos? Olha essa parábola. As 3 coisas que nós mais gostamos. Nossa vida, eu quero ter uma vida tranquila. Eu nunca vou expô-la ao sacrifício. Isso é o contrário de que prega hoje no Metro Homem. Você tem que ficar cada vez mais belo, mais bonito, mais charmoso. Sua vida não pode ser tocada. Segunda coisa que o homem mais preza é seu tempo. Ele atrasou sua viagem. Porque agora ele ia puxando o animal com o cara em cima. Antes ele vinha montado no animal. Montar no animal é muito mais rápido do que puxar um animal indo a pé. Ele atrasou sua viagem. O tempo para nós é uma das coisas mais preciosas. E Jesus tocou na última coisa que eu vou deixar para a última palavra, com que eu quero terminar a minha palestra de hoje. Ele tirou o dinheiro do bolso. Falar com um judeu que ele precisa gastar dinheiro é a mesma coisa que falar com um mineiro que ele precisa gastar dinheiro. Nós somos 2 raças difíceis. 2 raças extremamente difíceis. Então, meu querido, eu gostaria que você compreendesse este ponto. Sacrifício. Nós temos de sacrificar pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelo nosso lar. Na história da igreja, eu não vou aqui citar o nome, mas teve um pastor que, em certo momento da sua vida, viu seu filho envolvido em drogas. O filho dele se envolveu em drogas, mesmo sendo pastor. Ele abraçou o filho, chamou a esposa, disse: minha esposa, nós temos algumas coisas, nós vamos viver do que nós temos. Escreveu uma carta para a igreja, dizendo: estou abrindo mão do pastorado, porque agora eu vou cuidar do meu filho. Ele gastou 3 anos da sua vida cuidando do seu filho. Cuidando mesmo. Carregando o filho, lutando, indo com ele para os lugares. No final de 3 anos, o filho estava recuperado. Ele trouxe o filho. Ele é o sacerdote da casa. O nosso grande problema é que nós não queremos sacrificar. Perdeu muitos bens, perdeu muitas coisas, mas o exemplo dele ficou. A história vai mostrando para nós que nós estamos perdendo a visão do sacrifício pela família. Nós esquecemos que nós é que somos responsáveis pela nossa casa. Então quem tem de vir para a igreja primeiro é o homem. Quem tem de vir para a reunião de oração é o homem, não é mandar a mulher, não. Quem tem de orar mais é o homem. Quem tem de estar presente, de participar ativamente é o homem. Nós temos de ter disposição. Eu vou ter de trabalhar mais à noite. Trabalhe à noite, trabalhe em outras horas. Mas cuide da sua família. Sacrifique pela sua casa. Não sacrifique por seus sonhos, mas sacrifique por sua casa. Depois que nós casamos, a nossa casa está em primeiro lugar nas nossas vidas. É lógico que a igreja está acima de todas as coisas, porque nossa vida é com Deus. E nós sabemos que nossa família só vai encontrar de fato a sua plenitude em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus sim
A encarnação do Verbo é para o sacrifício. É interessante que muitas vezes nós refletimos a cultura pagã, dos deuses pagãos, que destruíam os filhos por eles. Se eu perguntasse a vocês qual é 3 características de um deus pagão, possivelmente todos vocês iam falar: os deuses pagãos eram egoístas, medrosos e insaciáveis. E muitas vezes essa é a cultura nossa. Nós somos egoístas, queremos só para nós. Quando a gente vai comprar um carro, a gente não pergunta à família qual o carro que a família quer, mas qual o carro que eu quero. Qual o carro que me serve, não o que a minha família precisa. Sempre a gente pergunta o que me agrada, nunca o que agrada a família. A gente não chama, vamos pegar meus filhos, minha esposa, vamos comprar o carro, vamos olhar aqui o modelo, vamos dar uma volta, vamos conosco até as concessionárias, escolher o carro que nós vamos comprar. Nós compramos o que nos agrada. E os outros têm de aceitar. Nós somos egoístas, nós somos medrosos, nós temos medo de perder a nossa posição. O caso de Abraão ficou muito claro disso. Ele nem olhou para o que ia acontecer com a Sara. Se ela ia para o harém, se ela ia ficar nas mãos dos príncipes, se ela ia ser abusada. Depois vocês leem este capítulo de Gênesis com olho crítico, com a visão crítica. Não com essa visão que muitas vezes nós temos de ler a Bíblia romanticamente, mas ler com visão crítica. Vocês vão descobrir que Deus, ao chamar a atenção de Abraão, fez ele voltar e fazer todo o percurso novamente. Ele teve que voltar e fazer todo o percurso para ser recuperado por Deus. Deus é que preservou Sara, mas Deus chamou a atenção dele. Nós somos muitas vezes medrosos, nós temos medo. E é interessante que nós refletimos, daqui a pouco eu vou falar sobre isso também, nós refletimos até no nosso casamento, e até no conselho que nós damos para os nossos filhos. Eu vou dar dois exemplos para você. Quando o seu filho chega para você para casar, e você abraça seu filho, abraça sua nora, diz: essa nora é minha filha, eu gosto tanto dela, dá um beijinho nela, dá um beijinho aqui, dá um beijinho acolá. Aí seu filho pergunta: pai, eu estou aqui discutindo, eu caso com comunhão universal de bens, caso com comunhão parcial de bens, ou caso com comunhão ou com separação de bens? Não vou fazer nenhuma pesquisa, mas possivelmente 70% de nós vai dizer: case com separação de bens, porque se acontecer alguma coisa, é o medo. É o medo. Há 40 anos atrás, se você perguntasse aos nossos pais da fé, eles iam dizer: case com comunhão universal, meu filho. Você está casando para nunca mais separar. Você e a esposa são um, para a glória de Deus. Até nisso reflete o nosso medo. Segundo exemplo, vocês entenderem que reflete o nosso medo, é quando a sua filha chega para você e diz: meu pai, eu estou aqui discutindo qual o curso que eu vou fazer. Eu estou aqui com um leque de curso. Eu tenho possibilidade de fazer um curso de gastronomia. Eu vou ter condições de fazer várias coisas na gastronomia. Eu tenho condições de fazer, minha nota no Enem dá para eu escolher medicina. Eu posso fazer engenharia. Aí o pai vai dizer: minha filha, escolhe um curso que vai dar um bom trabalho para você, que você não sabe como vai ser a sua casa. Medo da filha passar fome, ou você ter de sustentar o casal. E esses medos
é que estão gerando o silêncio de Adão e estão fazendo com que nós possamos perder a nossa masculinidade. E cada vez mais. O que a Bíblia fala sobre as filhas? Alguém aqui podia dizer, eu não vou perguntar a ninguém para dizer, que ensine as mais jovens a ser boas donas de casa. Aí vou para o terceiro ponto. Quem sustenta a casa? Nós temos de assumir o sustento da casa. Meus amados, se eu estiver passando o tempo, levante a mão, viu? Nós temos de assumir o sustento da casa. E aqui eu vou começar com um conceito que ninguém gosta de discutir. O nosso grande problema é que nós temos uma visão de finanças inadequada e antibíblica. Esse é o primeiro passo. Eu não sei que quando nós nos casamos, nós tivemos coragem de sentar com a esposa e discutir como que a Bíblia nos ensina a viver nossas finanças em casa. Quem sustenta a casa é o marido. Essa é a obrigação nossa, sustentar a nossa casa. E se a esposa ganhar, ela ganha para casa. Provérbios 28. Mulher nenhuma gosta de ler Provérbios 28 e colocar em prática. É só ler romanticamente Provérbios 28. Olha como é bom, virtuosa a mulher. Mas o que fala Provérbios 28? Na tese de Provérbios 28, que a mulher casada trabalha para o marido. Trabalha para casa. Ela busca lã, ela faz a lã, tudo em torno da casa. Tudo em torno da família. E esse silêncio de Adão tem levado a nós ao dinheiro da esposa, o dinheiro do marido. Nós precisamos ter uma separação completa, cada um tem seus pensamentos. Não, meus amados, no instante que você se casa, biblicamente, os dois formam um só. É uma só carne. É um só corpo. Mas eu já encontrei maridos extremamente gastadores. Aí eu chamei a esposa e disse, minha querida, você vai ser obrigado a assumir uma coisa que seu marido não dá conta de fazer. Ele é muito gastador. Então, você vai ter de ser administradora nessa hora da sua casa. Mas o que ele ganha é seu. E esse amigo meu é médico, e ele achou muito estranho que eu disse para ele, tudo que você ganhar agora, você vai entregar para sua esposa. E é a sua esposa que vai dar dinheiro para você. Porque na sua mão, vocês nunca vão construir casa, vocês nunca vão ter melhores condições, nunca vão ter economia para o futuro. Seus filhos vão ter sonhos que você ganha muito bem, mas você gasta tudo. Deixa a sua esposa cuidar. E você vive endividado. Você tem 5, 6 cartões. Começa esse absurdo. Cartão 1 é o necessário, 2 já é demais. Saiba, um dia fui com ele, ele disse, olha esse cartão aqui que tem tal data, que vai dar 1 mês e 10 dias. Eu disse, meu querido, por que você não tem um só que paga de uma vez? Você vai arrebentar a sua vida. 70% dos casais se separam por questão financeira. 70% dos divórcios que nós temos no ministério é por questão financeira. Quando você encontra pastores se separando, quando você começa a examinar, você vai descobrir que foi questão financeira que separou. Sexo é 30%. A traição muitas vezes acontece por causa das brigas financeiras dentro de casa.
aí dentro do desespero. Os abusos acontecem por causa da mediocridade e do medo do marido. Aí ele pode entrar na violência e abusar da sua esposa. O femicídio está na mesma linha. Então, eu volto a dizer, o homem perdeu a palavra dentro do caos que vive a sua casa. Ele não chama a esposa, vamos fazer o nosso projeto em conjunto. E a esposa pode ganhar mais que o marido? Pode acontecer isso. No meu pastorado, teve um período do meu pastorado que a igreja que eu pastoreava, a organização que eu pertencia, não tinha recursos. E antes de assumir qualquer coisa, eu disse para a esposa, nós vamos ter um período difícil na vida. E contei tudo para ela. Nós sentamos juntos, conversamos juntos, sonhamos juntos. E nesse período você está ganhando muito mais do que eu. Mas não tem dinheiro da esposa, ela ganha para casa. Não tem dinheiro meu, eu ganho para casa. Então nós nunca tivemos uma briga, uma discussão, um problema. A masculinidade é colocada quando nós assumimos a obrigatoriedade do sustento. Nós nunca permitimos os filhos pensarem que o presente é do pai ou o presente é da mãe. O presente é da família. A mãe comprou isso para você. Não. Quem comprou fomos nós, compramos. Nós quebramos esse período, eu brinco, foi um período que minha esposa ganhava o dobro que eu ganhava. Ela trazia para casa o dobro que eu tinha. Mas era uma realidade. Eu não ia sair da igreja por causa de salário. Eu estava começando uma igreja. Eu estava sonhando com a igreja. Hoje aquela igreja que nós começamos está com mais de 1.200 membros. Então as coisas foram caminhando dentro do tempo. A gente tem que passar o tempo do sacrifício. E é junto os dois. Então, se você ler depois Provérbios na sua casa, Provérbios 28, você vai entender isso. Em Êxodo capítulo 21, há um verso 10, muito interessante, que a gente muitas vezes passa por cima, porque a gente não gosta muito de discutir essas questões, e está falando diretamente para o homem. Êxodo capítulo 21, no verso 10. Está dirigindo ao homem de uma forma muito particular. E dirige o homem dizendo o seguinte: se ele der ao filho outra mulher, aí depois a outra parte que é importante, não diminuirá o mantimento da primeira, nem seus vestidos, nem seus direitos conjugais. Garantir as necessidades vitais, coabitar com a sua esposa e garantir a sustentação da família. Essa é a obrigação. Qual é a palavra que você mais encontra no Novo Testamento quando se refere aos homens? Não ser avarento. Não ser avarento. Quando vai eleger presbítero e diácono, está bem escrito lá, não ser avarento. Não ter avareza. Avareza é pecado, é ganância. Porque a tendência natural do homem fraco, do homem não masculino, é a avareza. Ele quer se impor pelo que ele tem e não pelo que ele é. Aí ele começa a querer segurar a mão, a querer ter as coisas. E muitas vezes esse homem quer impor sobre a esposa o que ele tem. Por isso hoje nós temos uma questão séria. As mulheres todas correndo para o mercado de trabalho.
E muitas vezes não por necessidades, mas porque ela tem medo de ficar na mão desse homem, que é insaciável, que vive suspeitando e que é avarento. A esposa passa, compra uma coisa e logo o homem faz a primeira pergunta para ela: valeu isso mesmo que você pagou? Isso é a morte para a mulher. Foi caro demais. Os dois não sentam mais, ninguém tem tempo para sentar, para conversar, para dialogar, para saber o que vai fazer. Isso mostra aquilo que eu disse para vocês da filosofia de Nietzsche que está entrando na nossa sociedade. O domínio da suspeita, que vai adentrando, e nós estamos perdendo a nossa masculinidade, e estamos perdendo o domínio das nossas casas, porque a esposa tem medo de ficar em nossas mãos, aí ela não tem tempo para cuidar dos filhos. A minha esposa é médica, graças a Deus, mas tem quantas áreas da medicina que ela pode trabalhar meio período? Mas ela não quer, ela quer trabalhar 2 períodos, 3 períodos, quer dar tantos plantões. Porque ela precisa ganhar mais. Ela não quer ficar na mão do marido. Eu encontrei uma senhora que trabalha dobrado, está com os filhos arrebentados, diz: pastor, cuide dos meus filhos, salve os meus filhos. Eu disse: como salvar os seus filhos? Ele disse: pastor, eu não tenho tempo. Eu disse: não tem mesmo. E ela disse: eu quero ter a liberdade de comprar o carro que eu quero. E o meu marido só quer esse tipo de carro. Eu não aguento ficar sob o domínio do meu marido. Esse marido é medroso, não é masculino. Então nós estamos perdendo, meus amados, as questões. Por isso o mercado de trabalho está cheio de mulheres. E daqui a pouco, porque não é que a mulher é mais inteligente que nós, mas a mulher é mais dedicada e mais concentrada. Ela passa nos concursos e nós não passamos. Ela vai ocupando os espaços e vai se preparando mais. E ela vai ocupando lugares. Aí nós começamos essa competição que está acontecendo hoje. Aí vem o femicídio. Vem o divórcio, o aumento de divórcio de forma assustadora no nosso país. Porque a mulher não olha para o lar. Vem o aborto, que também cresce à medida que esse homem... A mulher agora, ela quer o domínio das coisas. E ela quer dominar pelas finanças. Ela vai impor às pessoas, impor à sociedade pelas finanças. E só uma maneira de resolver isso: o homem voltar a chamar a sua esposa para ler a Bíblia. E mostrar como que a Bíblia trabalha. E deixar de ser avarento. E fazer um planejamento com a sua esposa. Aprender a sonhar junto com ela. Vamos comprar. Eu tenho uma casa que moro, uma casa muito boa, muito gostosa. E quando nós fomos construir a casa, eu disse para minha esposa: vamos construir a casa, mas seja a casa dos seus sonhos. Ela disse: é a casa dos meus sonhos? É a casa dos meus sonhos. Primeiro, não importa o tempo que você vai gastar para fazer o projeto da casa. Aí nós começamos a discutir o projeto. Ela um dia chegou para mim e disse: olha, gosto muito da revista Casa e Cor, e vi um projeto de um arquiteto, e eu quero esse arquiteto para fazer a nossa planta. Eu disse: possivelmente o preço dele vai ser tão grande que vai gastar o dinheiro da casa. Mas disse: não, eu vou escrever uma carta para ele. Mandou a carta para o arquiteto.
Depois nós fomos descobrir que o arquiteto, a família dele era de Patrocínio, já tinha passado por lá, e ele disse: eu não fiz nenhuma casa na minha terra, e eu vou fazer a casa de vocês. Aí ele desenhou a casa dos sonhos da minha esposa, e depois ficou a casa dos meus sonhos. Aí nós gastamos vários anos comprando as coisas, economizando, dentro daquele projeto de construir a casa. E construímos a casa está lá. Moramos na casa. Digo, vocês passarem por Patrocínio, vocês são convidados a hospedar conosco. Lá tem muitos quartos, tem quarto à vontade, tem lugar à vontade para qualquer pessoa dormir. Mas o que existe é o seguinte: como nós vamos trabalhar cada área? Como ensinar os nossos filhos? Eu sentei com os meus meninos. Hoje já estão todos grandes, todos casados. O último a se casar, casou-se com a médica. E eu conversei com ela antes: minha filha, você vai ter de entender o seguinte: você é médica, mas por favor, trabalhe um período só. Trabalhe 6 horas no máximo, para você ter tempo em casa. Segunda coisa, dê só os plantões obrigatórios, já que é a sua especialidade. Não pense que você vai sustentar a casa. Quem é a obrigação de sustentar a casa é seu marido. E vocês estão casando para sempre. Não é para um dia, nem para uma noite. É para sempre. Nós perdemos essa visão. Trabalhar em prol da casa. Aí nós perdemos a masculinidade. Agora nós somos desesperados. Como eu vou recuperar isso? Nossa casa é um caos, na sua grande maioria. Não tem esposa, não tem filhos, e chega lá, tem o silêncio. Aí impera o silêncio de Adão, que você não tem coragem, e nem você é homem, para dizer para sua esposa: vamos mudar a nossa maneira de ser. Vamos mudar o nosso trato de ser. São coisas tranquilas, que à luz da palavra são explicáveis. E aqui eu gostaria de colocar o outro desafio para vocês. Ser homem é ter um compromisso de proteger sua casa, a proteção da sua família. Quando Deus criou o homem, criou para guardar e para cultivar. Guardar está na ideia do sustento. Cultivar está na ideia do sustento, do trabalho. O guardar está no sentido de proteção. Você vai ter de lutar pela sua casa, lutar pelos seus filhos. Eu gostaria de colocar 3 palavrinhas que eu quero deixar para todos vocês a respeito dos filhos. Quando você tiver seu filho, abraça seu filho e dê ele a ideia de coragem. Diga para o seu filho: isso pode ser feito, meu filho. O que você está sonhando pode acontecer. Mas abrace ele. Diga para ele: isso pode ser feito. A segunda coisa que você deve falar para o seu filho, para que ele possa sentir cada vez mais dirigido por você: você não está sozinho. Tudo que acontecer, seu pai está aqui. Você tem uma família, seu pai e sua mãe estão aqui. Não quero ser exemplo para ninguém, mas eu tenho um compromisso com Deus. Toda madrugada, às 5 horas da manhã, eu acordo e apresento todos os meus filhos diante de Deus. Todos são casados, mas eles não estão sozinhos. Praticamente toda semana eu ligo pelo menos 3 vezes para cada um deles. Não para interrogar a vida deles, mas saber como estão. Como estão os meus netos. Como eles estão vivendo. Como estão os negócios deles. O filho não está sozinho. Enquanto o pai existir, o filho não está sozinho. Depois o meu filho vai fazer isso com o meu neto. O meu neto vai fazer com o meu bisneto. É aquela geração que os javalis querem. Isso pode dar certo? Pode.
Isso pode dar certo. Você não está sozinho. E a terceira frase que você vai dizer para o seu filho: acredito em você. Nunca deixe seu filho ficar desanimado. Acredito em você. Mesmo que ele faça uma burrada muito grande, vai lá, carrega ele, põe no colo. Diz: meu filho, eu acredito em você. Você vai recuperar. Porque muitas vezes a palavra que nós temos é essa: eu não disse que não ia dar certo? Olha o que aconteceu com você. Falei que não ia dar certo, não deu certo mesmo. Agora você é burro. Você quis caminhar desse jeito. Você não aceita conselho. Não seja ditador. Seja exemplo. Liderar não é ser ditador, é ser exemplo. A crise pastoral que nós enfrentamos no mundo é porque muitas vezes nós não temos um terceiro tipo de pastor que nós estamos clamando para ter. Ou nós temos pastores que querem ser tão fortes que são ditadores e destroem a igreja. Ou temos pastores tão fracos que são conduzidos e também destroem a igreja. Faltam pastores que são exemplos para a igreja. Liderar é ter coragem para ser exemplo. É isso que Paulo fala: o que visto em mim, o que eu pratico, isso vocês também podem praticar. Às vezes alguém pergunta como que é difícil ou fácil ser presidente do Supremo Conselho. Eu digo: é muito fácil ser presidente do Supremo Conselho. É só você manter a sua posição. Você tem sua posição. Mantenha a sua posição. Como é difícil pastorear uma igreja grande, com tantas congregações, com tantos desafios, com tantas pessoas diferentes. É muito simples. Você tem que lembrar que você é olhado pela igreja toda. Mantenha a sua maneira de ser. A sua simplicidade, a sua postura. Não invente a roda, porque a roda já existe. Você não precisa ficar inventando. O nosso grande problema é que nós criamos nossas casas. Um dia nós queremos correr. Agora eu vou começar a andar de bicicleta com os meus filhos. Você nunca andou de bicicleta, para que você vai andar de bicicleta? Os próprios filhos começam a rir de você. Agora eu estou perdendo os meus filhos, vou andar a cavalo com eles. Você nunca andou a cavalo, porque isso eu quero que seja você mesmo. Anda com seus filhos, passeia com seus filhos, vai nadar com seus filhos, vai conversar com eles, vai dialogar com eles, vai assistir um bom filme com seu filho, vai abraçar sua filha. Quando ela voltar do namoro, pergunta a ela como foi o namoro dela, deixa ela contar para você como foi o namoro. Mostre a sua filha que você deve preveni-la contra homens maus que existem nesse mundo nosso. Mostre como deve ser o namoro cristão à luz das Escrituras. Se o seu filho está na faculdade, começa a conversar com ele como está a faculdade, que amigos ele tem, para onde ele está indo depois que terminou as aulas, quais os sonhos dele, qual a dedicação dele, o que ele pretende fazer. Não importa a idade, peça sempre o boletim do seu filho e examine. Você é o líder da casa. Não deixe para sua esposa fazer isso. Porque quem olha, meu marido, o menino está ruim na escola, aí o esposo fala: se vire, eu não tenho tempo para isso. Você tem de entender seu tempo. Eu estou muito cansado, eu estou estressado, meu serviço foi muito pesado. Estressa para quem não planeja. Quem planeja não tem estresse. Estresse, cansaço é para quem não tem a cabeça com a alegria do trabalho. A gente pode trabalhar o triplo que nós trabalhamos. Não existe estresse, não existe canseira.
Aí nós chegamos em casa, ver os filhos, é tão bom sentar no chão com eles, brincar com eles, correr com eles, entender a vida deles. Em 1 Pedro capítulo 3, verso 7, é um texto que fala sobre essa proteção e essa liderança que você tem de ter em casa. 1 Pedro capítulo 3, o verso 7. Eu gostaria de ler esse texto com os irmãos. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, o verso 7. É um texto bastante conhecido, já lido por muitos. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com vossa mulher com parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Cuidai da sua esposa, cuidai dos seus filhos, cuidai da sua casa. É colocar a vida, a Bíblia, em prática para ser um bom esposo e ser um masculino. A masculinidade. E eu termino colocando o último ponto para vocês. Ser masculino. A masculinidade está quando eu assumo o mandato cultural deixado por Deus. Governar minha casa, governar minhas coisas. Dar nome aos animais. Foi isso que o Senhor falou para Adão. Adão, vai lá e dá nome para os animais. Adão não poderia... O pecado de Adão começou quando ele viu Satanás tentando Eva e ele não interrompeu. Ele perdeu o domínio. Ele ficou em silêncio. Você está vendo as coisas não estão indo bem, você não tem coragem de falar. O domínio cultural, o mandato cultural é dado por Deus. Dá nome aos animais. Quando Noé saiu da arca, nós sabemos que Noé foi um mau exemplo. Quando saiu da arca, plantou a vinha e colheu o fruto, fez o vinho, se embebedou. Isso mostra que Noé não havia aprendido todas as lições que Deus tem ensinado para nós. Isso pode acontecer com muitos de nós que somos crentes. Muitas vezes a gente esquece também de cumprir tudo aquilo que Deus tem dado a nós. Mas Gênesis capítulo 9 tem uma afirmativa que eu gostaria de deixar para vocês. Gênesis 9, do verso 1 até o verso 3. Abençoou Deus a Noé, seus filhos, disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Tudo que se move sobre a terra, todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á por alimento, como os dei a erva verde. Tudo vos dou agora. Deus está mostrando um problema que o homem ia ter. E muitas vezes nós, homens, usamos esse texto de forma inadequada. Pavor e medo. É interessante que hoje o que mais se debate são os animais de extinção. Nós vimos ali 100 homens pescando. A bênção, 100 homens pescando. Mas nós só podemos pescar na época própria. E só podemos trazer o peixe que pode ser trazido. Muitos peixes estão sendo deixados no rio. Nós não podemos ter pesca predatória. O peixe tem medo do homem porque o homem pesca destruindo os peixes. Pesca destruindo tudo que existe pela frente. Os animais vivem com medo do homem. O javali é um bicho diferente. O javali é um dos poucos animais que enfrentam o homem.
porque a multiplicação do javali é muito interessante. Nós já estamos tendo hoje, em algumas regiões, excesso de javalis. Há uma discussão já acirrada por alguns lugares para que seja liberada a caça de javalis em alguns lugares, porque há javali demais. O javali enfrenta o homem. Ele não tem tanto medo de nós. Quando ele é acuado, ele enfrenta o homem. Agora, meu querido, fecha um gato num quarto e vai tentar dominar o gato. O gato fica louco. Ele não foi feito para ser fechado, perder a liberdade. Ele foi feito para ser dirigido por nós, para ser governado por nós. Não para ser apavorado por nós. Nosso grande problema é que nós perdemos o mandato cultural. Nós estamos na época pós-Noé. Aí nós aplicamos os princípios de Noé só. Esquecemos do mandato cultural deixado por Deus. Eu quero terminar dizendo do aconselhamento mais difícil que eu tive na minha vida. Em 43 anos de ministério, eu já tive muitos aconselhamentos. Eu sou professor dessa área, já no IBEL, há 40 anos. Eu recebi uma ligação à noite de uma senhora chorando em lágrimas e em pranto. E ela disse: pastor, eu conheço o senhor, sei quem é o senhor, sei que o senhor ajuda as pessoas, o senhor aconselha. Eu estou ligando porque eu pedi socorro. Eu disse: você está ligando de madrugada, minha esposa está aqui no quarto, nossa cama. Disse: não tem problema, ela pode ouvir o senhor falando e eu vou falar com o senhor. Mas antes de eu falar, eu quero que o senhor prometa duas coisas. Primeira, eu estou ligando a cobrar. Eu disse: você está ligando a cobrar, 3 horas da manhã. Mas eu quero que o senhor nunca procure saber de onde eu estou ligando, nem sua esposa. Eu disse: pode ter, não há, aqui em casa nós não fazemos auditoria de onde vêm as ligações. Pode ficar tranquila sobre isso. Nem eu faço o telefone da minha esposa, nem ela faz o meu telefone, porque nós confiamos um no outro. Nós temos fidelidade um para com o outro. Temos 40 anos de casados. Isso eu estou ligando para o senhor porque eu quero falar, pedir oração do senhor. Sou casado com um colega do senhor, com um pastor. E eu gostaria que a cama nossa, a cama pastoral nossa, a cama da nossa casa, fosse o púlpito da igreja. Eu gostaria que o quarto dos meus filhos fosse onde fica o coral da igreja. Eu gostaria que a nossa cozinha fosse onde ficam os instrumentos musicais da igreja. Que o meu marido, quando entra em casa, mesmo depois de um culto abençoado, mesmo depois de um culto que ele chora, que ele ora, que ele faz um drama, mas quando ele entra em casa, é como se o diabo entrasse na nossa casa. Ele traz medo para nós. Nossos filhos não aguentam mais. Estou ligando agora à noite porque ele está fora. Nossos filhos têm medo dele. Eu vivo amedrontada com medo dele. Não quero que o senhor procure saber quem é, porque ele é um pastor famoso. E eu não quero prejudicá-lo. Só quero que o senhor ore. Eu orei com aquela irmã, ela voltou a ligar outras vezes, nós oramos, nunca soube quem era aquela pessoa e nunca procurei saber. E nunca fui atrás para saber quem é aquela pessoa. A única coisa que eu fiz foi orar e ouvi-la. Porque muitas vezes as pessoas precisam de alguém que possa ouvi-las. Sem censurar, sem julgar, sem ficar brigando,
e colocando regras, só ouvir e orar. E esse é o nosso ministério. Ser masculino é liderar com docilidade, é liderar com amor. É o domínio cultural que Deus deixou para vocês e para nós. Ser masculino é ter essa coragem de ser homem. Não meio homem, não pedaço de homem, é ser homem. Ser masculino é ser sacerdote da casa, da família. É ser exemplo de vida cristã para os filhos. Para que o seu filho possa olhar para vocês: eu quero ser crente como meu pai é crente. Eu quero estudar a Bíblia como meu pai estuda a Bíblia. Eu quero sentar com meu pai para conversar com ele, mesmo se houver uma crise no filho, que pode haver crises. Mesmo se houver crises, que o seu filho, quando ficar mais velho, mais tarde, vai dizer: eu quero voltar porque meu pai era assim. Meu pai era um homem diferente. Meu pai tinha uma cultura diferente. Então eu agradeço a Deus pelo tema que vocês me deram. Eu espero que vocês possam colocar isso na vida de vocês. E eu peço a Deus que vocês não aceitem as teses que estão adentrando o nosso meio. Que ser masculino é ser áspero, ser masculino é ter as características de um guerreiro. A aspereza, a suspeita e a perseverança para impor medo, uma liderança de medo. Nós vamos liderar nossas casas com docilidade, com amor. Vamos pegar nosso filho, vamos carregá-lo e vamos dizer para os sonhos dele: isso é possível, meu filho. Você pode fazer isso, meu filho. E você sabe que você tem um porto seguro. Seu pai está aqui para chorar com você, para carregar você, para levar você. E esse filho vai dizer: meu pai é um homem crente. Meu pai é exemplo de oração. Meu pai é exemplo de jejum. Meu pai é exemplo de santidade. Isso é ser homem. Isso é ser homem. Isso é ter coragem de assumir a masculinidade. Você vai dirigir seu lar. Chegar para sua esposa e para ela: vamos sentar, vamos fazer um projeto comum para casa. Não tem dinheiro seu mais. Tem o dinheiro nosso da casa. Ó, nossos filhos estão sentindo saudade de você. Você vai diminuir um pouco, você trabalha. Porque a característica primeiro da esposa é ser uma boa dona de casa. Nossa filha chegar para nós: eu quero fazer um curso assim, eu gostaria de fazer gastronomia. Diz: minha filha, faça, porque seu marido precisa ser bem alimentado. E você precisa aprender a aproveitar bem as coisas que tem na sua casa e fazer milagre com o pouco que vai entrar na sua casa. Quando o seu filho te perguntar: caso com separação total, diga para o seu filho: meu filho, se a lei permitir, casa com união total dos seus bens. Que você não está casando por um dia, está casando para sempre. Divórcio não faz parte da nossa vida. Feminicídio não faz parte da nossa vida. Pedofilia não faz parte da nossa vida. Trate seu filho como filho, sua filha como filha. Ensine que há diferenças e que devem ser tratadas para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar com vocês. Aqueles que quiserem, vamos ajoelhar. Se alguém quiser vir aqui à frente, pode vir, mas eu vou orar com vocês. Se algum irmão quiser sair do lugar que está, vir à frente, pode vir à frente, nós vamos orar e vamos colocar diante de Deus.
Ô Pai Celeste, nós te agradecemos por esse grupo de homens aqui presentes. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu. Te agradecemos pelo momento tão propício que o Senhor colocou diante de nós. Nos ensine cada vez mais e modele as nossas vidas, para que nós sejamos homens, na extensão exata da palavra, nós sejamos homens responsáveis, cônscios das nossas obrigações, de acordo com a Tua graça e Teu poder. Nos ensine, ó Pai, na Tua palavra a ser homem e a liderarmos as nossas casas, protegermos os nossos lares, sustentar a nossa família. Nos ensine, ó Pai, a sacrificar pelos nossos. Dá-nos, ó Pai, uma base cristã, sermos sacerdotes. Nós clamamos pelos nossos. Ó Pai, nós colocamos tudo diante do Senhor, para a glória, para a honra e louvor do Teu nome. Em nome do Teu Filho Jesus, suplicamos a graça de sustentação a esses irmãos, esses javalis do Senhor, homens fortes, vigorosos, lutadores, homens prontos para a batalha, que o Senhor possa usá-los para a glória do Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Eu agradeço os meus irmãos e peço perdão pelo excesso de tempo que eu gastei. Muito obrigado.